Apocalipse, calma, não é o fim do mundo. Vamos juntos desvendar este mistério? Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, também conhecido como o livro da revelação, revelação divina, que apresenta a vitória final de Cristo sobre o mal e a glorificação da igreja. Ele exorta os cristãos a viverem com fidelidade e esperança, confiando no controle soberano de Deus. Quem escreveu esse livro foi o discípulo amado de Jesus, João. Ele era um líder respeitado entre as igrejas da Ásia Menor. Através de uma inspiração direta de Deus, ele recebeu a revelação por visões. Ele foi influenciado por sua experiência com Jesus, sua compreensão das escrituras hebraicas e sua convivência com as igrejas da Ásia Menor. Lembrando que ele também viveu as dificuldades enfrentadas pelos cristãos perseguidos, mas foi o único que não morreu martirizado. João escreveu este livro para revelar os planos de Deus, fortalecer a fé dos cristãos e preparar a igreja para os eventos futuros. Escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor e, por extensão, para todos os cristãos. João desejou consolar os cristãos em meio às perseguições, alertá-los sobre os perigos espirituais e inspirar esperança na vitória de Cristo. O propósito de João era demonstrar a soberania de Deus e a certeza de que o bem triunfará sobre o mal. Deus inspirou João a escrever e revelar a sua glória, o julgamento dos ímpios, a salvação dos fiéis e a renovação da criação, a transmitir uma mensagem eterna de esperança, perseverança e justiça. O pano de fundo deste livro inclui a perseguição dos cristãos, o contexto profético do Antigo Testamento e a expectativa da volta de Cristo. O livro de Apocalipse tem como mensagem principal a soberania de Deus. Cristo é o vencedor e a igreja deve perseverar com esperança. O livro foi escrito no 1º século depois de Cristo, por volta dos anos 95 a 96, durante o reinado do imperador Domiciano, um período de intensa perseguição aos cristãos. João escreveu no período em que estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, usada pelo Império Romano como local de punição para prisioneiros. O livro foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, localizadas em cidades estrategicamente importantes para o comércio e a disseminação do cristianismo. Apocalipse é um livro apocalíptico, cheio de símbolos e visões que comunicam realidades espirituais e futuras. Seu estilo literário utiliza figuras de linguagem, números simbólicos e descrições vívidas de eventos cósmicos e divinos. E aí está a maior dificuldade de quem tenta ler o livro de Apocalipse, porque sua linguagem não é literal, e sim simbólica. E você, ao tentar ler numa linguagem literal, certamente não compreenderá uma boa parte do livro. O livro de Apocalipse conecta-se diretamente às profecias do Antigo Testamento, especialmente Daniel, Ezequiel e Isaías, cumprindo a promessa de revelação de Deus sobre o futuro. Quanto ao Novo Testamento, ele complementa os ensinamentos de Jesus quanto ao final dos tempos, que está em Mateus 24, e reafirma sua vitória sobre a morte e o pecado. Quando João escreveu o livro, o mundo daquele tempo estava dominado pela cultura grego-romana, com forte culto ao imperador. Lembrando que o mundo daquele tempo não tinha mais de 300 milhões de habitantes. E hoje, como é sabido, nós temos 8 bilhões de habitantes.
Os cristãos enfrentavam grande pressão cultural e perseguição por se negarem a adorar César como o Senhor. Sob Domiciano, os cristãos eram perseguidos por sua fé, muitas vezes considerados inimigos do Estado por não adorarem os deuses romanos. Além do mais, as igrejas primitivas enfrentavam desafios internos, heresias e divisões, e externos, perseguição e marginalização. O Império Romano era uma força opressora que exigia adoração ao imperador como sinal de lealdade. O cristianismo era visto como uma ameaça ao sistema político e religioso da época. Os cristãos estavam em uma guerra espiritual contra o pecado, perseguição e sistema opressor do Império Romano. O livro de Apocalipse foi escrito como uma mensagem de esperança e encorajamento aos cristãos perseguidos, reforçando que Deus está no controle, mesmo em tempos de tribulações. Precisamos refletir os ensinamentos do livro de Apocalipse. Ele exorta os cristãos a viverem com fidelidade e esperança, confiando no controle soberano de Deus. Feita esta introdução, vamos mergulhar nos próximos capítulos e versículos desta obra divina. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus abra seus olhos, limpe a sua mente para que você, daqui para frente, tenha o verdadeiro entendimento do livro de Apocalipse. Fique em paz.